Olá pessoal, vamos começar então mais uma aula, tá? Nessa modalidade EAD. A gente vai desenvolver uma IHM, tá? Vou colocar um vídeo mostrando, né, o funcionamento dela e como vocês vão acessar essa IHM, né? Então a melhor opção é o programa no Tinkercad, tá? Esse velho conhecido programa de vocês. Então vamos lá, vocês têm que ir Tinkercad, né? Todos têm cadastro. Vão clicar. E eu já tô logado, tá? E agora vocês não vão precisar criar um novo circuito. Eu já criei para vocês, respeitando, tá? As conexões da placa da situação de aprendizagem, tá? Essa aqui. Então, se vocês forem em circuitos, tá? E aqui tem o circuito que eu desenvolvi para vocês. No meu caso, né, já está aqui na minha biblioteca. Então o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão em pesquisar circuitos e escrever IHM, tá? Simplesmente IHM. E aí vocês vão enxergar meu projeto, tá? Esse meu projeto é esse cara aqui, ó. IHM Anderson Camargo Santana, né? E aqui vai ter uma opção para editar e copiar, né? Como é meu, né? Só tem editar. Então vocês clicam aqui em editar e aí eu vou explicar o código que eu fiz junto com as conexões, beleza? Tá carregando o projeto. Então o que eu fiz? Eu peguei e fiz as conexões da nossa placa, tá? Da situação de aprendizagem no Tinkercad. Já está validado, então todas as ligações estão corretas. Porém, a única desvantagem que tem é que a gente está usando aqui um Arduino Uno. Ó. Esse aqui é o Arduino Uno, né? E na nossa placa a gente conectou os botões na porta A7, tá? Aqui eu conectei ela na porta A0. Então aqui são os botões, tá? Eles estão alinhados conforme a placa, tá? São 5 botões. Aqui. São 5 botões, né? Aqui o da direita, da esquerda, cima, baixo, central. E aqui tem os dois LEDs, tá? Esses LEDs estão conectados na porta 9. Aqui, ó, o LED verde está conectado na porta 9, tá? Deixa eu vir aqui, porta 9. E o LED vermelho está conectado na porta 10. Ó. Aqui está o vermelho, aí vem o resistor, vai para o LED e o GND. Tá? Os botões aqui estão conectados, tá? Ele ficou assim por causa, ficou juntos, assim por causa que eu quis respeitar o layout, tá? E aqui também o LCD estão conectados nas portas, como na estação de aprendizagem, as mesmas portas, tá? Então, se a gente ir aqui em código, né, lembrando aqui que o meu tá em francês pela linguagem, mas é bem intuitivo, né? Vocês vão conseguir também acessar. E aqui está o código que vocês vão acessar, tá? E esse código que eu vou explicar agora, tá? Eu não sei se fica claro, né? Eu vou testar aqui, ó. Assim, olhando, dá para enxergar, mas eu acho que se eu conectar aqui, ó, fica melhor. Se eu trocar para... Não, deixa assim. Vou explicar aqui que fica mais fácil. Então vamos lá. Lembrando, né, que é sempre importante vocês escreverem lá quem desenvolveu, né, a data da criação dele. Desenvolvi hoje, segunda-feira. E a IHM, tá?
que é o objetivo do trabalho. A gente vai fazer um EHM para configurar, né, a intensidade do brilho do LED. Tá? São 2 LEDs instalados. Então vamos analisar qual é o funcionamento no Tinkercad. Então a gente clica aqui para iniciar a simulação. Vocês viram que tinha uma mensagem de bem-vindo e depois passa uma mensagem de selecione o LED. E aí tem LED A e LED B, tá? Então, uma forma intuitiva, tá? O LED aqui da esquerda, este LED aqui, ele vai selecionar o LED A e o LED da direita vai selecionar o LED B, tá? Então, vou clicar aqui no LED da direita. E aí ele pede, né? Mostra, né? LED B está selecionado. A seta aqui de cima para aumentar o brilho do LED e a seta de baixo para diminuir o brilho do LED. Então, se eu vou aumentar o brilho do LED, tá? Aqui está em porcentagem. Pessoal, essa caixa de texto aqui. Esconder. Então esse botão aqui vai aumentando. Esse aqui eu vou ter que desinstalar do Chrome. Então vai aumentando aqui. Ó. Vai acendendo o LED. E à medida que eu abaixo, o brilho dele vai diminuindo. Ó. Então, e se eu clicar no meio, volta para o menu inicial. Esse aqui vai selecionar o LED A. Então, se eu aumento, olha o LED vermelho lá, que é o LED A, vai acendendo. 30. 60, 70 e assim por diante, tá? Ó, vai aumentando o brilho. Se eu clicar aqui, vai diminuindo. Tá? Vocês podem explorar mais, mas em grosso modo é isso que essa EHM faz, né? Lembrando que a EHM é uma interface em homem-máquina. Então, através dessa interface de botões, eu consigo me relacionar com a máquina, tá? No caso aqui é uma máquina que configura o brilho do LED conforme o gosto do usuário, tá? Então, como eu fiz isso, tá? Então, eu vendo o código aqui, né? Eu incluí a biblioteca, que é a Liquid Crystal, né? Eu já tinha mostrado para vocês. Aqui eu configurei os pinos do LCD que estão conectados no meu Arduino, tá? Então o pino do RS está conectado no pino 13 do Arduino. Vamos ver se isso é verdade, ó. O RS aqui do display, tá? Tá conectado ao marrom e tá conectado no 13. Perfeito? E os botões, tá? É aqui que é muito importante, ó. Eu vou usar 0 porque o pino A7 não tem no Arduino Uno. Então, se vocês usarem o pino da placa, perdão, se vocês usarem a nossa placa da situação de aprendizagem, né? Essa aqui, vocês devem alterar essa variável para A0 e funciona, tá? Conforme eu mostro no vídeo. Então, as variáveis referentes às conexões, né? O LED A vai estar conectado no pino 10 e o LED B no pino 9, tá? E as variáveis de controle de EHM, que é o menu 1, menu anterior, já explico por que essa variável vai ser usada. O brilho A, brilho B, tá? Isso aí significa os valores de brilho que vai ter no LED A e no LED B, tá? E esses brilhos, tá? Eles variam de 0 a 255, justamente por causa do PWM. Aqui eu coloco unsigned int, tá? Uma variável sem sinal, vem de unsigned, e inteira, tá? Justamente para a leitura dos botões.
Tá? Essa variável aqui que vai armazenar o valor que é retornado pelo conversor analógico digital. Aqui é uma criação de caractere especial, que é a seta para cima. Tá? Que caractere é este? Olhando aqui meu código, tá? Eu vou selecionar aqui o LED B, por exemplo. Ó, é esse caractere aqui, ó. Essa seta aqui, ó, seta para cima e aqui seta para baixo, tá? Como é que eu fiz? Você tem que fazer um arranjo, tá? De 8 bytes, tá? Isso aqui escreve o comprimento de cada pixel de um caractere, ó. Por exemplo, aqui, ó, vamos ver a setinha de cima aqui, ó. Deu um zoom aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, a gente vai contar que tem 8 linhas, tá? 4, 5, 6, 7, 8, né? Beleza? Quantas colunas? Tem 5 colunas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente olhar aqui, ó, ele tem 8 linhas e 8 colunas também, tá? Tudo que tiver 1, ele vai embranquecer, tá? Esse pixel. Então, olha só. Aqui na primeira linha, eu tenho 0. Então, não ligo esse pixel. 0, não ligo. E aqui eu tenho 1. Então, eu vou ligar esse pixel. E os outros 2 zeros, né? 0, 0. Na linha de baixo, eu tenho 0. E aqui é 0. Depois eu tenho 1, aí tem 1, depois 1, 1, 1, 1, 0. Então o que tiver 1 vai ligar o pixel do display, tá? Do caractere, e o que tiver 0 não vai ligar, é desligado, é desativado. Então aqui eu desenhei a seta para cima e aqui uma seta para baixo, tá? Vocês devem fazer isso, tá? E é bem tranquilo de pesquisar esse assunto. Se vocês botarem lá display LCD Arduino, tá? Que é controlando, ele vai te dar esse do Philip Flop, tá? Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui não diz, tá? Vou botar aqui, Arduino, vamos ver, caractere. Aqui, ó, guia completo. Esse aqui do Electrogate. Tá. Esse aqui diz. Então ele vai explicando lá as funções de cada pino, né? Aqui as conexões, caractere especial, criando caracteres especiais. Foi o que a gente fez, uma seta para cima e uma seta para baixo, tá? E aqui ele vai criar a matriz, né, onde um vai acender, e aí vocês precisam criar esse caractere, referenciar, tá? E aí ele recebe como um valor numérico. Então ele botou aqui, ó, caractere customizado, né? Ele fez esse caractere e chamou ele de 1. E toda vez que vocês escreverem, vocês vão escrever 1, tá? É exatamente o que a gente vai fazer também posteriormente, tá? Aqui eu iniciei o display LCD, tá? Deixa eu só tirar um zoom. Olha. Aqui configura a taxa de transmissão serial, né? O famoso serial begin 9600. Aqui eu estou configurando as minhas entradas e saídas, no caso o botão é uma entrada e o LED é um acionamento, então ele tem que ser uma saída, tá? E aqui o estado inicial, que eu sempre falo, né? Vou definir, vou limpar o conteúdo do display e vou escrever bem-vindo e esperar 1 segundo. Toda vez que o Arduino for reiniciado ou iniciado, né? Ele vai aparecer essa tela de bem-vindo. E vai limpar, né, a tela, vou mostrar bem-vindo. E aqui eu crio, né, o caractere. Eu relaciono 1 para a seta de cima e 2 para a seta de baixo, tá? E aqui temos o void loop, tá?
Lembrando que o void setup, esse cara aqui, ele é executado apenas uma vez. E esse void loop, ele é, ele é sempre executado. Então a primeira coisa que eu vou fazer uma leitura dos botões, tá? Então, lendo os valores dos botões e vou clicando neles, tá? E mostro ou no display ou no serial mesmo, monitor serial, justamente para poder mapear. Como por exemplo aqui, ó, botão central, né? Depois que eu fiz o mapeamento deles, assim como vocês desenvolveram nas aulas, tá? Eu sei que o botão central ele tem valores, tá? De 828, menor que 828 e maior que 808, tá? Na simulação ele sempre vai dar um valor exato, tá? Sendo que na prática não acontece isso, tá? Tem alguma interferência, tem problema de carga das fontes, as fontes podem não fornecer corrente suficiente, ele pode oscilar, tá? Mas, ó, eu coloquei aqui, ó, tolerância de mais ou menos 10, tá? Então o resultado que eu li mesmo foi 818, tá? Eu li 818. Isso refere-se a 4 volts na minha entrada analógica, tá? E faz sentido porque eu fiz um hardware, né? Coloquei lá 5 resistores e cada resistor tem uma queda de tensão de 1 volt, né? Esse botão central, quando eu vou ler, quando ele for pressionado, ele vai injetar 4 volts na minha entrada analógica. Mesma coisa eu fiz com o botão da direita, tá? Eu coloquei valores, tá? Botei uma faixa de valores justamente por causa da instabilidade do sistema, tá? O botão da esquerda também, botão de cima, tá? E o botão de baixo, tá aqui, beleza? Tá. Então vamos entender primeiro a interface, tá? Da IHM, que é o menu inicial, tá? Menu inicial. Olha só que interessante, menu igual a 1 e menu diferente de menu anterior, tá? Como é o primeiro caso, eu preciso saber os valores que essas variáveis têm, entendeu? Por enquanto eu não manipulei ela, se eu não pressionei o botão. Então vamos ver como elas são criadas, né? Que valores elas possuem. Então vamos olhar aqui, ó. Tá em aqui, variáveis para controle da IHM. Menu, ele nasce, entre aspas assim, né? Nasce como 1, né? Então ele é criado com a atribuição de 1. E o menu anterior ele tem uma atribuição de 0. Nota-se que menu é diferente de menu anterior, tá? Por que isso? 1 é diferente de 0, tá? Vamos ver se ele entra no primeiro if lá da interface da IHM. Menu é igual a 1? É, tá? E menu é diferente de menu anterior? Sim, tá? Então se os dois casos são verdadeiros, esse if aqui ele é executado, tá? Esse e aqui é um e lógico, tá? Para ser verdade esse if, tanto essa condição tem que ser verdade como a outra, tá? Então o menu ele tem um valor de 1, né? E o menu tem um valor diferente do menu anterior. 1 é diferente de 0. Então eu aplico um LCD Clear. Agora eu vou explicar porque eu coloquei menu diferente do menu anterior, tá? Da lógica que eu fiz, eu utilizei só ifs, tá? Essa que eu estou mostrando que vocês têm capacidade de desenvolver, tá? Então, se eu, do jeito que eu construí, né? Se eu não limitasse a entrada, simplesmente se eu não colocasse um outro requisito, né? E deixasse simplesmente C menu igual a 1, né? Toda vez que ele entrasse nesse menu, ele ia limpar a tela, né? Como eu coloquei esse requisito, quando ele entra, ele limpa a tela,
tá? Só que eu restringo a ele executar apenas uma única vez por menu. Se eu não colocasse essa restrição aqui, ele estava sempre executando esse if. E quando tu tem um LCD clear, tu escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga, muito rápido, tu vê que o display perde o brilho. Tu não consegue enxergar direito as letras que são mostradas. Então é um cuidado que vocês devem ter, tá? E esse comando LCD set cursor 0,0, né? Ele é uma API, né, dentro da biblioteca da Liquidal Crystal e tem a função de selecionar o cursor, tá? Assim como eu estou selecionando aqui o meu cursor aqui, posso configurar para ele ser aqui na linha de cima, ó, tá? Isso eu faço também no display LCD, tá? Então eu vou colocar ele no início, tá? Por mais que seja redundante isso, porque quando eu dou um LCD clear, ele já coloca o cursor lá no início, ou seja, na linha 0 e na coluna 0. Tá. Vou imprimir um conjunto de palavras aqui, né? Seleciono o LED, tá? Vamos ver. Vamos iniciar aqui. Ó, bem-vindo. Seleciono o LED, tá? E coloco aqui, ó, na linha de baixo, que é essa linha aqui, ó, na coluna 0 e na linha de baixo, tá? Esse é um aqui. Eu vou escrever LED A e LED B. Então, ele é um pouco não intuitivo isso, tá? Porque o primeiro argumento que tu deve configurar aqui é coluna e depois a linha, tá? Então tem que pensar coluna e linha. E coloco menu anterior igual a menu, tá? Porque eu fiz isso justamente para restringir, tá? Que ele execute esse if apenas uma única vez. Então olha só, menu anterior, antes de ser executado, ele está aqui, né? Vai ser executado, né? Menu igual a 1 e menu diferente do menu anterior, porque menu anterior vale 0. Executou essas instruções, tá? Quando ele chegar aqui, ele vai atualizar o valor da variável menu anterior. Tá? O que isso vai significar? Que menu anterior agora está passando a valer 1 e não o 0. Tá? Então ele passa 1. E aí, se eu não mexer, né, porque esse aqui é um laço, void loop é um laço infinito, sempre vai ser executado. E se eu não alterei o valor de... Perdão. E se eu não alterei, se eu não alterar, né, o valor de menu anterior, né, ele sempre executa esse if. Aqui, como eu atualizei, ele vai executar apenas uma vez. Beleza? Show de bola. Tá? Então, se eu estiver aqui, eu apareço essas telas aqui no display, tá? Se eu estou nesse caso. Beleza. Agora menu igual a 2, né? Interessante, mas como é que menu se torna 2? Então é o que a gente vai descobrir, tá? Ó. Algo bem intuitivo, tá? O botão central, como eu expliquei a CHM, tá? Ele é um botão que sempre vai reiniciar, digamos, a máquina. Ele sempre vai para o menu inicial, tá? Ele sempre vai reiniciar. Por exemplo, assim, ó, eu tô com ela aqui, cliquei, deu esse submenu aqui, né? Eu quero voltar, eu quero lá para o início. Eu clico no botão central. Como acontece isso, tá? Se eu detectei que eu apertei o botão central, eu coloco o menu igual a 1. Então ele está executando, ele fica sensível a esse botão, né? Aos botões. E aí, se eu cliquei, menu igual a 1. E executa para cá. Tá? Beleza? E olha só que interessante. Botão da direita. Isso aqui é para selecionar o LED A e o LED B, né? O botão da direita é para selecionar o LED B, tá? Então, se eu detectei o botão da direita, menu igual a 2. Então, eu vou trocando. Pulo do gato aí, ó. Eu vou trocando os valores da variável menu. Então, se eu cliquei na direita,
eu vou para essa tela aqui, tá? Como é que ela foi construída? Tá? Então eu cliquei ali, o menu agora tem um valor de 2, tá? Ó, para controlar o LED B. Então ele vai ver esse caso aqui, né? O menu é igual a 2? É, tá? E menu é diferente do menu anterior? É, porque menu anterior estava valendo 1, tá? E agora, o menu anterior continua sendo 1, né? Isso, porém o menu ele tem um valor de 2. Então 2 é diferente de 1, beleza. Então eu executo. Eu limpo a tela, eu seleciono lá o cursor, né? Linha 0, coluna 0, escrevo LED B. E aqui que é interessante, ó. Para mim escrever um caractere especial, eu tenho que utilizar essa API, ó, lcd.write, né? Escrever byte e 1, tá? O que é 1 na verdade? 1 é como eu nomeei ele, tá? Eu nomeei ele lá em cima. Aqui, aqui no void setup, tá? Eu nomeei ele aqui, ó, 1 seta cima. Eu chamei seta acima de 1 e seta abaixo de 2, tá? Então toda vez que tiver 1 é seta acima. Toda vez que tiver 1 é seta acima, comentei aqui. E aí eu estou construindo, tá? Essa primeira linha aqui, ó. Então eu botei, ó, LED B, seta acima, escrevi up, aí dou um seta abaixo, tá? Up, dei dois espaços, seta abaixo, escrevi down, tá? E agora eu atualizo de novo, tá? Menu anterior igual a menu. Então o menu anterior passa a ter o valor de 2, tá? Isso vai restringir de novo, tá? É que ele apareça apenas uma vez na tela, tá? Isso aqui é uma artimanha, né? Uma técnica que se utiliza justamente para limitar a execução de uma única vez, né? Show? Beleza. Tá, professor, e agora como é que eu aumento e diminuo o brilho? Tá? Simples. Como eu controlo os menus, tá? Eu estou controlando também os brilhos, tá? Aqui, ó. Leitura botão de cima aqui, ó. Só que o brilho ele é um pouco mais, ele é maior, né? Do que a lógica dos menus, tá? Então olha só, se eu detectei que foi o botão de cima e estou no menu 2, tá? Isso aqui significa que é o LED B, tá? Isso aqui é o LED B. Eu incremento o valor da variável brilho B, tá? Brilho B é uma variável, tá? Que eu vou utilizar depois no analog write, né? Vou colocar o valor dela. Lembrando que brilho B++, né? É a mesma coisa que eu escrever. Vou parar a simulação aqui. Isso aqui é a mesma coisa que brilho B igual a brilho B mais 1, tá? É exatamente a mesma coisa, tá? Brilho B, brilho mais é igual, exatamente igual a brilho B igual a brilho B mais 1. Eu pego o incremento, né? 1 no valor da variável e atualizo ela. E aqui, ó, o controle do PWM. O que vai significar isso, tá? Eu tenho que cuidar que se eu fico incrementando e não tomo cuidado em nenhuma restrição, né? Ele vai passar um valor acima de 255 e isso é ruim para o meu código, tá? Então, se o valor que eu incrementar for maior que 255, eu simplesmente atualizo ele para 255, ou seja, se for 256 é maior que 255? É. Então, cara, tu não vai valer 256, tu vai valer 255. Então, eu nunca vou extrapolar o limite, tá? De 255. E aí eu posiciono o cursor na linha de baixo e mando imprimir na tela brilho, tá? E aí
eu coloco essa fórmula aqui justamente para converter, tá? Em questão de porcentagem, tá? Faço uma regra de 3, muito simples, né? 255 equivale a 100%, né? O valor que eu estou lendo, quanto que vale, né? Implemento. Lembrando que aqui eu tenho um cast, tá? Um cast é quando eu faço que o valor desse cálculo aqui, né, com divisão, ele deve ser inteiro. Então, por exemplo, assim, ó, se eu tenho 3 dividido por 2, né, equivale a 1,5, correto? Se eu boto um cast int 3 dividido por 2, int 3 dividido por 2, né, ele vai te dar o valor de 1. Ah, mas era 1,5, né? Mas ele passa a ser um valor inteiro. Então, o valor inteiro não tem casas decimais, tá? Números com vírgula, né? Então, ele vai te dar sempre um inteiro, vai te dar 1, tá? Ele arredonda para ti. Então, aqui eu garanto que vai ser um número inteiro. No meu programa, eu não me interessei em colocar a porcentagem com vírgula, tá? E aqui eu boto o símbolo de porcentagem, né? E aqui que está a minha API de PWM, tá? Eu coloco lá a porta, que é a LED B, e agora eu vou configurar na porta, né, valores de 0 a 255. Então eu vou atribuir a uma potência da variável brilho B. Então cada vez que eu apertar o botão, eu estou incrementando essa variável, tá? O que acontece na prática, ó? Eu estou apertando aqui, ó, e o brilho está subindo, né? E isso aqui dinamicamente. Ó, vou diminuir. Ele diminui, tá? Tranquilos? Tá. O menu 3, tá? Se eu ir lá nessa interface, o menu 3, tá? É o menu que vai controlar o LED A, tá? Ele é bem semelhante ao LED, é igual ao LED B, né? Tem a mesma técnica aqui para limitar apenas uma vez a execução. Então, aqui, ó. Aqui que eu tava. Se eu estou trabalhando com menu 3, ou seja, com LED A, né, eu vou incrementar o valor do brilho do LED A. Vou também dar uma restrição em questão dos valores, né, e vou fazer o mesmo cálculo para imprimir. Beleza, né? Aqui eu fiz uma, digamos assim, né, para evitar um erro, que, por exemplo, eu estou no menu inicial aqui, né, e aperto no para cima, ele vai me dizer, é necessário escolher um LED. Então, estou no menu inicial, eu quero, sei lá, quero bugar, ou quero dar um crash no meu sistema, né, quero ter uma falha, né, estou me protegendo de contra falhas, né? Então, de baixo também. Então, para mim selecionar o brilho do LED para cima e para baixo, né? Se eu quero aumentar o brilho do LED ou diminuir, eu tenho que ter um LED selecionado. Por isso que eu coloquei, tá? Lembrando que essa estrutura, ela dos botões, tá? Ela tá estruturada com if e else if, tá? O que é um if e else if, tá? Relembrando. Se uma condição está verdadeira, por exemplo, se esse if aqui for verdadeiro, ou seja, o botão central foi pressionado, eu ignoro todos os outros botões. Se um for pressionado, porque eu vou conferir os outros, né? Sabendo que não existe a possibilidade, né, dos botões que estão na porta analógica serem pressionados ao mesmo tempo, tá? Eles até podem ser pressionados ao mesmo tempo, tá? Porém, os valores que eu calibrei vai ser diferente. Então, esses valores aqui, ó, eu não fiz nenhum conjunto, digamos, de valor. Se eu apertar de cima e de baixo, faz tal coisa. Não. Eu simplesmente trabalhei com eles de forma isolada. Ele vai funcionar se eu apertar uma vez o botão de cima ou de baixo, né? Nunca os dois ao mesmo tempo, né? Isso aqui também já está bem mapeado, bem
bem certinho, tá? Tranquilo? Então olha só, botão de baixo, ali eu fiz um brilho A++ e brilho B++. Como é que fica para diminuir o brilho? Olha só, é só colocar brilho B-, em vez de mais é menos. E a lógica fica exatamente igual, tá? Eu só simplesmente copiei e colei, tá? Esse menos e na hora de restringir os valores, né? Os valores tem que ser entre 0 e 255, né? Se for um número negativo, ele vai interpretar como 255, tá? Isso aí a gente viu lá na aritmética binária. Então ele não pode ter números negativos. Então, se for um número menor que 0, ele vai atribuir o valor de 0. Então olha só, imagina o caso que brilho B vale 0. Eu apertei BA. Vou diminuir mais ainda para ver. Dá pra gente testar aqui. Ó, e ele, tô apertando aqui, ele não vai, tá? O que vai restringir? É o seguinte, se for 0, tá? O que ele vai fazer? Eu decrementei aqui uma vez, então ficou menos 1. Menos 1 é menor que 0? É. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar brilho B para ser 0. Eu nunca tenho números negativos, tá? Que são atribuídos à função analog right, tá? E aqui eu vou imprimir brilho, implemento a mesma fórmula, tá? Regrinha de 3, bem simples, utilizando o cache de números inteiros. Botei a porcentagem, analog right, né, a porta, LED B, e o brilho do LED B. E se for o menu igual a 3, tá? Eu vou pegar brilho A, que é o LED A, né? Referente, o menu 3 é referente ao LED A, e vou decrementar ele, tá? Restringo também, né, a números negativos. E atribuo lá a porta do LED A e o brilho do LED A, tá? Então é esse que é o programa, tá? Que eu queria mostrar para vocês. Então vocês já têm aqui uma base, vou deixar esse código já, como tá aqui, vocês têm esse acesso a esse código. E aí na casa de vocês podem pegar o mesmo hardware aqui, tá? E adaptar para a atividade 4, que é a atividade para vocês controlarem o brilho do LED através de uma IHM, tá? Eu fiz uma IHM mais difícil, tá, do que o que eu estou requisitando na atividade 4. Então vocês podem entender melhor, tá? Isso aqui é um vídeo, então vocês podem pausar, podem voltar, podem rever. Eu vou estar disponível também lá no AVA, então vocês podem falar comigo pelo ambiente virtual, né, via SAP, no chat. Ah, professor, não entendi tal parte, me explica, tá? Então isso aí é referente à aula de terça-feira, tá? Abraço, pessoal.